Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo. Hoje, terça-feira, né? Começo de uma semana. E vamos levando a mensagem do Senhor enquanto ainda podemos, né? Hoje eu recebi uma notificação no YouTube que foi removido um dos meus vídeos, porque o conteúdo não era favorável que a plataforma aceita, né? Então, no YouTube eu tenho apenas 61 inscritos e já estão removendo os meus vídeos, né? Mas isso eu já sabia que ia acontecer. Mas que os irmãos aproveitem, né? Enquanto ainda tem a palavra de Deus nessas plataformas, porque isto está sendo tirado, né? Os irmãos, os pastores que têm canal falando da palavra de Deus, estão sendo tirados dessas plataformas. Eu que só tenho 61 inscritos no YouTube, já foi removido um vídeo, eles já avisaram. Se continuar, então eles vão tirar, né, meu canal. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E não vou deixar de falar a palavra de Deus. Não vou deixar de dar o estudo, porque o Senhor me mandou fazer isto. Então, tudo já entreguei na mão do Senhor. E que o Senhor me abençoe e me ajude a permanecer firme na palavra dele até o fim. Que os irmãos se preparem. Então vamos orar para começar o estudo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado por esse momento em que pois já estamos no final da tua igreja aqui nessa terra. Que a tua igreja possa perceber, possa acordar e se preparar, porque nós já estamos no final da preparação da noiva para subir. Que a tua igreja acorde antes que seja tarde para eles. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, só tem esse vídeo no Instagram, né? No Instagram, esse que foi removido, o nome de Deus. Se os irmãos quiserem assistir, lá eu falo muitas coisas que o sistema não quer que ninguém saiba. Então, continuando o nosso estudo, o que é a mente? Parte 6. Então, é a parte 6, que é a última parte. Nós vamos encerrar hoje com essa série de estudo. Então, em Gênesis 1, 26 a 28, Deus fez o homem e a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança, e os casou, né? Então, Deus fez o macho e a fêmea e os casou e deu algumas leis, né, para esse casal. Nós já estudamos no estudo passado, né, no quinto estudo. Então, Deus, ele criou um casal e os casou e os colocou no jardim do Éden. Que quer dizer? Éden quer dizer lugar de delícias, lugar de prazer, de alegria, né? Deus dá algumas leis para aquele casal. Então, Deus estava dando leis para a sua mais nova criação, que era a sua imagem, conforme a sua semelhança. Um casal santo, né? Sem pecado, parecido com Deus. Por quê? Porque era puro, né? Deus estava dando leis para um casal que não tinha pecado. Um casal que era a imagem e semelhança de Deus, ele tinha a aparência de Deus. Por quê? Porque ele era espírito, o casal tinha espírito. Então o casal tinha Deus no centro da sua vida. Ele não tinha pecado. Então foi para Adão e Eva, antes do pecado, que Deus fez estas leis. Leis de Gênesis 1, 28, que nós já estudamos passado. Então, a primeira lei, sede fecundo.
Esta lei Deus estava dando para Adão, que ainda não era pecador. Então Deus, quando criou o casal, então Deus, ele casou eles e deu essas leis. Fecunda, para que eles fossem fecundos, para que Adão fecundasse a Eva, né? Deus manda Adão fecundar a sua esposa para que tivessem muitos filhos e enchesse a terra de pessoas santas, como eles eram, de pessoas que fossem a imagem e semelhança de Deus. Então Deus deu aquela lei para Adão e Eva antes do pecado, antes que eles caíssem na desobediência. Adão teria que fecundar Eva para que tivessem filhos, muitos filhos, para encher a terra desses filhos santos, como eles eram, sem pecados, sem nada de sujeira na sua vida, sem a influência do mal, mas, né, que fosse a imagem e semelhança de Deus, para que Deus tivesse um relacionamento íntimo com a humanidade, com Adão e com a sua descendência. Então, ali não haveria morte, não haveria dor, não haveria sofrimento. Por quê? Porque Adão e Eva e toda a sua família seria santo, seria perfeito, vivia na obediência a Deus. Então, mas Adão não obedeceu à ordem de Deus e não fecundou a sua esposa, para que se multiplicassem e enchesse a terra de pessoas santas e parecidas com Deus. Então Deus deu a ordem, Deus fez a lei, mandou, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra destas pessoas, enchei, pessoas que tivessem comunhão com o Pai eterno. Então Deus, ele fez essa lei para Adão e Eva antes do pecado. Quando Deus fez a terra e criou da terra o homem e depois a mulher, e os casou, e no jardim do Éden os colocou para morarem e terem seus filhos, e fossem se multiplicando de novos seres como eles, era para eles obedecerem a esta lei, coisa que Adão não fez. Adão desobedeceu. Adão não fecundou Eva antes de pecarem, desobedecendo às leis de Deus. Adão e Eva quebraram todas as leis de Deus. Gênesis 1, 28. Todas essas leis aí de Gênesis 1, 28 e de Gênesis 2, do 15 ao 17, Adão também quebrou, né? Quando Eva e Adão comeram a fruta da árvore do bem e do mal, eles quebraram a lei de Deus, ou as leis que Deus deu a eles, né? E passaram a obedecer à serpente. Então eles deixaram de obedecer às leis de Deus para obedecer à palavra da serpente. A árvore da vida era a obediência à lei de Deus. Esta podia comer à vontade. Então, a árvore da vida representava a palavra de Deus sendo obedecida como alimento espiritual para eles, como a palavra de Deus é alimento espiritual para nós. Por isso, nós temos que nos alimentar desta palavra dia e noite. Temos que estudar a palavra, temos que estudar a Bíblia, temos que ler a Bíblia, meditar na Bíblia, conhecer a palavra, conhecer tudo que Jesus nos deixou na sua palavra. A árvore do bem e do mal representa o eu da pessoa, né? Representa o meu eu, o seu eu, quebrando a lei de Deus. Então, a árvore do
bem do mal representa o meu eu, a minha vontade. Eu querendo, eu quebrando, eu desobedecendo a palavra de Deus. Então, a quebra destas leis e substituindo esta lei de Deus pelo meu eu. Então, quando Adão e Eva quebraram a lei de Deus ou as leis de Deus, então eles colocaram o eu deles no centro da vida deles. Antes, a lei de Deus vivia no centro da vida, quer dizer, vivia no espírito deles, vivia na mente deles, vivia na alma deles, vivia no corpo deles, vivia na obediência. Nós temos 3 partes, né? Nós já estudamos isso. Nós temos o espírito, a parte mais íntima, aquela que se relaciona com Deus, aquela que tem intimidade com Deus, aquela que decide se crê ou se não crê, aquela parte que só Deus sabe o que passa lá. E Ele esquadrinha, Deus esquadrinha essa parte para ver quais são os desejos mais profundos que nós temos, para que esses desejos venham para fora. A Bíblia diz que tudo que está escondido será revelado. Então, por isso que aquilo que está mais no profundo do nosso ser, tanto faz ser bom como ruim, Deus traz para que todos vejam, para que a gente seja provado dependendo das coisas que tem lá na nossa mente, no nosso íntimo, no nosso espírito, para sermos provados se for coisas ruins, para sermos provados se aquilo é mais importante para nós do que Deus. E se for coisas boas, Deus vai nos dar. Mas se for coisa ruim, nós temos que provar Ele se realmente aquelas coisas são mais importantes para nós do que Deus, né? Por isso que vem as provações, né? Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal é o nosso eu, no centro da nossa vida. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva tiraram a árvore da vida, a árvore que dá vida, a árvore que é o alimento espiritual, que dava vida para o espírito, para a alma e para o corpo do homem, para que eles não vivessem no pecado, para que eles fossem eternos enquanto estivessem obedecendo às leis de Deus. Mas Adão e Eva desobedeceram. Então eles substituíram a obediência a Deus, tiraram, né? Deus, substituindo a lei de Deus, substituindo a árvore da vida do centro da sua vida para colocar o seu eu, a sua própria vontade, logo a vontade do diabo e o governo de Satanás. Toda vez que nós colocamos a nossa vontade, que é contrária à vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Satanás, meus irmãos, preste atenção. Em Romanos 5, do 13 ao 14, nos diz assim, Romanos 5, do 13 ao 14, nos fala o seguinte, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, aqui está dizendo o seguinte, eu vou falar só esse pedacinho aqui que é mais importante neste estudo. Em conta quanto não há, vou ler bem aqui direito, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, quando não há lei, então pecado não é considerado pecado. Por quê? Se não há lei, se não há regras para você obedecer, então você não é cobrado.
a obedecer a alguma coisa que não existe. É isso que está dizendo aqui. Quando há lei, então você tem que obedecer. É isso que a Bíblia está dizendo. Em Paulo nos diz que o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Então não é exigido. Mas quando se forma uma lei, aquela lei é para ser obedecida. Então, enquanto Deus tinha feito só Adão, Deus não tinha dado a lei para essas leis que ele deu por último para o casal, não existia para Adão. Por quê? Porque não existia esposa. Então, Adão não ia multiplicar sozinho, Adão não ia se fecundar a si mesmo. Então, Adão precisava ter esposa para ter essas leis. Então, quando Deus criou a mulher, então Deus deu novas leis para Adão. Deus tinha dado 3 leis para Adão, né? Primeira, cuidar do jardim, né? Cultivar o jardim. Segunda, guardar o jardim, que era a sua vida, que era o lugar onde ele estava morando. Guardar dos marginais, no caso, Satanás. E não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, ele não poderia quebrar aquelas leis. Quando quando Deus criou a mulher e casou Adão com a mulher, então Deus deu novas leis. Eles tinham que obedecer essas leis. Então, antes, Adão não poderia obedecer essa lei aí de fecundar ninguém, porque ele não tinha uma mulher. Mas agora já tinha, Deus deu novas leis. E eles tinham que obedecer. Deus deu leis para Adão e Eva obedecerem, e eles não obedeceram. Então, Deus, ele mandou Adão fecundar a mulher e multiplicar e encher a terra daquelas novas criaturas, criaturas santas, criaturas que eram perfeitas, criaturas que eram como Deus tinha feito eles, Adão e Eva. Mas Adão e Eva não obedeceram. Adão não fecundou a sua mulher antes do pecado, para que tivessem filhos santos e a imagem e semelhança de Deus. E se submeteram à serpente, sendo dominados pela serpente, em vez de subjugarem e dominarem a serpente. Deus mandou também que Adão e Eva que eles sujeitassem os animais, né, a eles, que eles dominassem a terra e esses animais. Mas aí Eva deixou a serpente dominá-la, Adão também. Então eles quebraram as leis de Deus. Então não guardaram o jardim, não guardaram as suas vidas na obediência a Deus e nem tiveram filhos sem a contaminação do pecado. Então eles não guardaram a lei de Deus, não guardaram a sua vida, não guardaram a sua mente, não guardaram os seus maus pensamentos, não se dominaram a si mesmo. Quando Adão e Eva quebraram as leis de Deus e são subjugados e dominados pela serpente, pelo diabo, tirando a palavra de Deus do centro da sua vida e colocando o seu eu e a obediência à palavra da serpente, então o casal se afasta da presença de Deus e passam a se esconderem de Deus por medo da punição. Gênesis 3, do 7 ao 13. Então, o pecado traz medo. Por que o medo? Porque vai ter punição. A quebra da lei de Deus ou das leis humanas traz punição. Então, eles sabiam, Deus já tinha dito, vocês vão morrer, mas na verdade eles não pensaram que tinham morrido. Já tinham morrido, porque a morte era a separação espiritual deles e Deus, e também física, se continuasse, né? Então, a partir daí, o homem
passou a ter dentro de si duas leis. Uma que era boa, pois vinha do Pai eterno, e a outra que era mal, né? Porque vinha de si mesmo, dos seus desejos, das suas vontades. E esse eu é dominado por Satanás, porque Satanás, com suas mentiras, leva a pessoa a fazer só o que ela quer. Então, ele faz tudo para a pessoa fazer o que a pessoa mesmo quer. E quando a pessoa faz a sua própria vontade, desobedecendo à vontade de Deus, a pessoa está obedecendo a Satanás. Preste atenção, meus irmãos. Então, tem muitas pessoas que querem fazer só a sua própria vontade. Essa geração em que estamos vivendo é o que elas fazem. Esses jovens, esses adolescentes, essas crianças não querem obedecer a ninguém. Eles só querem fazer o que eles querem. Então, são influenciados e pelas mentiras do diabo. É como eu já falei nos estudos passados sobre o corpo, a alma e a mente. E o espírito, né? As informações. Satanás é mentiroso, ele leva informações erradas e as pessoas vão acreditando. Então, a partir daí, o homem passou a ter dentro de si duas naturezas que fazia guerra dentro dele. Então, antes, o homem, né, ele tinha o seu eu, nosso eu, são as nossas vontades, é o nossa alma, né, nossos desejos, mas só que esses desejos eram dominados. Eles obedeciam a palavra de Deus, mas a partir do momento em que a serpente chegou e ela aceitou aquela conversa, então a mente, né, dela, de Eva, aceitou aquilo que a serpente estava dizendo, porque o que a serpente estava dizendo era aquilo que a Eva queria. As pessoas hoje e sempre, né, foi assim, elas querem ouvir somente aquilo que agradam ao eu delas. Elas querem ouvir somente o que elas acham que é certo. Não querem aceitar a correção de Deus, nem de ninguém. Foi isso que aconteceu com Eva. Ela não quis obedecer a palavra de Deus, porque ela queria comer aquele fruto, queria quebrar a lei de Deus. E a serpente chegou lá e disse, não vai acontecer nada não, tu não vai morrer coisa nenhuma, tu vai ficar igual a Deus, tu vai saber o que é bom e o que é ruim. E a mulher, como queria comer o fruto, não é? Ela aceitou essa conversa. Então, devemos ter muito cuidado com o nosso eu, com a conversa, com as informações que estamos recebendo na nossa alma, no nosso espírito. Devemos ter muito cuidado naquilo que estamos decidindo, que estamos crendo. O homem passou a guerrear, para fazer o que o Pai eterno queria. Mas ele não conseguia mais, porque agora dentro dele havia outra lei. Então, ele tirou a árvore da vida do centro da vida dele e colocou o seu eu. E ele pecou quando ele fez isso, né? Porque ele ouviu a voz da serpente. E aí houve a substituição da árvore. Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro da sua vida. E agora ele queria obedecer o Pai, mas não conseguia mais. Por quê? Porque o seu eu estava dominando. E junto com o seu eu, a serpente influenciando que ele continuasse a fazer o que ele queria. É isto que acontece, meus irmãos. Então, em Romanos 7, que lê bem aqui, Romanos capítulo 7, versículo do 19, capítulo 19, nos diz assim, vou ler do 3 ao 19, diz assim,
Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que era a lei, né? Causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então aqui há uma guerra, meu irmão. Quando Adão e Eva pecaram, então veio essa guerra espiritual para dentro deles. Então, nós passamos por esta guerra espiritual na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, porque o nosso eu foi colocado no centro da nossa vida. Nós substituímos a palavra de Deus, substituímos o Pai no centro da nossa vida e colocamos o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos. Então, Paulo está dizendo isso. A lei que Deus deu é boa, a lei é para a gente obedecer, porque aquela lei, ela vai nos trazer o equilíbrio. O equilíbrio. Então, a lei era o equilíbrio para a criação de Deus. Enquanto o homem estivesse obedecendo à lei de Deus, haveria equilíbrio no mundo, haveria equilíbrio na família, haveria equilíbrio entre os animais, entre tudo. A quebra da lei trouxe o desequilíbrio. Então a natureza ficou desequilibrada, a família ficou desequilibrada. O homem ficou sem força de resistir o seu pecado. Então, o homem deu legalidade a um animal rastejante de governar a sua vida. Então, Deus disse, domine os animais rastejantes. Mas o homem obedeceu o animal rastejante, desobedecendo a palavra de Deus. O homem não podia fazer nada mais para se libertar do jugo da serpente. Ele não dominou a serpente, não sujeitou ela a si mesmo, como Deus havia mandado. Deus deu a lei para ele fazer isso. Então, ele deu legalidade à serpente quando obedeceu a sua palavra. E recebendo-a, obedeceu, né? A sua palavra. Então, ele obedeceu a palavra da serpente e recebeu a punição de Deus. Então, o homem foi punido. Deus disse, vocês vão morrer. E essa morte não é que eles iam cair duro e morrer fisicamente. E sim, ficar separado de Deus. A morte espiritual é a pessoa ficar separado de Deus para sempre. Então, Deus expulsou o homem da sua presença, mas Deus não abandonou o homem. Deus prometeu ao homem que iria mandar uma pessoa vinda da mulher. Então, um homem iria nascer, uma pessoa, uma criancinha, um bebezinho, nascer da mulher. E esse, quando tivesse grande, iria esbagaçar a cabeça da serpente e iria novamente trazer para Deus,
esta pessoa, esta humanidade, novamente para a presença de Deus. Deus disse isso para a serpente, por inimizade entre ti e a mulher. Então, meus irmãos, preste atenção. Deus, ele nunca abandonou a sua criação. Ele não ia entregar o homem nas mãos de Satanás. Ele iria fazer outro meio para resgatar o homem. O homem, ao quebrar a lei de Deus, saiu da presença e domínio de Deus. Ele passou a saber o que era bom e o que era ruim, né? E o que é que era bom? A lei de Deus sendo obedecida, que é espiritual e vem do próprio Deus, Romanos 7:12. Mas também passou a saber o que era ruim. O que é que era ruim? A desobediência, o castigo, o domínio de Satanás. Ele perdeu, não é? O seu governo da terra, perdeu o governo da sua vida e entregou tudo na mão de Satanás. Agora ele era dominado pelo maligno. Aqui em Romanos 7:8, nos diz assim, capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, Deus deu a lei, né, para Eva, para Adão. Eles não eram pecadores. Mas aquilo despertou um desejo de fazer aquilo que Deus disse para não fazer. Prove isso com as suas criancinhas, principalmente pequenininha, 2 anos. Diga assim, não faça isso aqui. Ele vai fazer. Por quê? Porque quando você diz não faz isso, desperta o interesse da pessoa para fazer. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. E o mesmo acontece conosco. Você diz para um adolescente, meu filho, não se envolva com vícios. Ele vai ficar querendo saber por quê. Então, a lei é ruim? Não, a lei é para nossa proteção. A lei é para nossa proteção. Mas se nós quebrarmos a lei, nós sofreremos a consequência, porque quando Deus nos deu a lei, é para a gente não sofrer, é para a gente não ter tristeza, é para a gente não morrer. Então foi isso, mas Adão e Eva preferiram fazer a sua própria vontade. E ouvindo a palavra da serpente, eles estavam fazendo exatamente aquilo que eles queriam, porque a serpente estava mentindo para eles, falando coisas que eles queriam ouvir. E eles não creram na palavra, deixaram de crer na palavra de Deus e passaram a acreditar na palavra da serpente, porque eles queriam fazer aquilo, tanto Adão como Eva. Então, Paulo estava falando da lei de Deus, não das leis dos homens, que são injustas e muitas vezes, né? Então, muitas vezes a lei dos homens são injustas. Aqui, Paulo está falando da lei de Deus, que os homens têm muitas leis, e muitas dessas leis, a maioria são injustas, né? Mas a lei de Deus é justa, é santa, é perfeita. E quem desobedece essas leis sofre as consequências, porque Deus dá as leis para nos proteger do mal, de nós mesmos, que nós somos ruins. Deus diz que o nosso coração é corrupto, né? Ele é corrupto, ele se corrompe. Por isso Deus dá leis para a gente não ultrapassar. Sendo assim, o que Satanás está colocando na mente dos governantes das nações? A lei de Deus é ruim. Então, Satanás ele está fazendo a mesma coisa hoje, está colocando nesses governantes, nesses políticos, para fazerem leis, aprovarem leis que tirem a lei de Deus do meio
das constituições, né, dessas nações, porque a lei de Deus está sendo ruim. Eles estão achando que a lei de Deus é ruim. Eles estão querendo tirar a palavra de Deus da face da terra, assim como Satanás tentou tirar a palavra de Deus de dentro do centro da vida do homem e botar o próprio eu do homem. Hoje está acontecendo isso literalmente nas nações, em todo o mundo. A gente vê a guerra, meus irmãos. Então, a lei de Deus é ruim, é isso que estão dizendo. E estão criando novas leis. Leis da libertinagem, né? Leis terríveis que está levando a terra a ser destruída. Então, pois nos proíbe de seguirmos as nossas próprias leis, as nossas próprias vontades. Fazem a vontade de meu eu, fazer a vontade do meu eu, da minha carne e a vontade da serpente. Então, a lei de Deus, né, eles dizem, a lei de Deus é ruim, pois nos impede de seguirmos as nossas próprias leis. Quer dizer, o nosso eu, a nossa vontade. Nós temos que fazer o que queremos, nós temos que ser livres. Preste atenção. Nós temos que agir do jeito que queremos, sem lei. É isso que Satanás está botando na cabeça das pessoas. Paulo está dizendo que o pecado que está no homem é despertado devido à lei. Então Deus diz, não faça. Mas o pecado ficou, ele se despertou, ele teve um interesse. Por que está me proibindo? Aí ele quer fazer para saber por quê, né? Aí é onde é que vai se ferrar, né? Adão e Eva não tinham pecado ainda. Não tinham pecado ainda. Mas quando Deus deu as leis para eles, então o desejo de desobedecer estas leis foi despertado dentro deles. E assim é conosco, né? Por isso Deus disse para Adão, né? E para Eva, guarda o jardim. Guarda a tua vida, te vigia, cuidado para tu não quebrar essas leis. O que Deus estava dizendo, na verdade, era, obedece a minha palavra, domina a tua vontade. Deuteronômio 28, do 1 ao 2, vocês podem ler em casa se quiserem, né? Do 13 ao 14 e o capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 1. Aí fala Deus falando para obedecer à lei dele. Então, em Jeremias 17, 9 e 10, Deus disse que o coração do homem é corrupto, não é? E também diz que Deus esquadrinha o mais íntimo do nosso ser e vê o que é que tem lá. Deus esquadrinhou o coração de Eva, viu que ela tinha esse desejo. Então Deus deixou que Satanás fosse lá em forma de serpente para que ela fosse provada. Se o que ela queria era o mais importante da vida dela, ou se Deus estava ainda no centro da vida dela. E ela, logo lá na conversa, ela disse que a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal já estava no centro, né, da vida dela. Só ler mais uma vez lá. Então, o homem é corrupto, por isso ele tem que se vigiar para não fazer as coisas que levarão ele para a perdição eterna. Por isso, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo significa negar os seus próprios desejos. No desejo, né? Negar os nossos desejos. As coisas que queremos, né? Negar a si mesmo, negue as suas vontades, os seus desejos, né? As coisas ruins. Negue esta vontade de desobedecer o Pai. Obedeça, prove a Ele que você ama Ele.
senão vocês serão lançados para sempre da presença do Pai e passarão a saber somente as coisas ruins. Então, quando você desobedece à lei de Deus, então, e for, né, depois que morrer, né, sair desse corpo, então você será lançado para sempre, separado do Pai, e você vai saber só as coisas ruins. Porque no inferno, no lago de fogo, não vai existir nada de bom. Nada de bom, só as coisas ruins. Primeiro Deus lhe deu só as coisas boas. Mas você escolheu as coisas ruins, você escolheu a sua própria vontade. Mas Deus ainda está dando a oportunidade de você, de eu, não é? De nós, escolhermos Ele, escolher obedecer, fazer a vontade dEle. Mas depois da morte do corpo, não existe mais jeito. Se você obedeceu a palavra de Deus, você vai para onde Deus. Mas se você desobedeceu a palavra de Deus, você vai ficar separado dele, você vai ficar só nas coisas ruins. Quem tem Jesus vai para o céu e vai novamente ter só as coisas boas. Mas quem rejeitar Jesus irá para o inferno e vai ter só as coisas ruins. Então, o que Deus quer é que as suas leis sejam obedecidas. Mas estas leis fazem com que o nosso eu seja revelado. E a tentação do diabo se achega a nós para nos provarmos a Deus que realmente o amor e a crença, né, que temos a Deus, a palavra de Deus, é maior do que o nosso eu, do que a nossa vontade. João 14, 21, versículo 21, versículo 23, lá diz, né, quem guarda a palavra, Jesus disse, quem guarda a palavra dele é aquele que ama a ele. Deus quer essa prova, por isso ele nos prova. Por isso ele nos prova se o nosso amor a ele é maior do que o amor às coisas do mundo. Então Deus nos deu as leis para que, por amor a ele e por crer que as leis dele é o melhor para nós. Então, sendo assim, nós obedecemos a palavra de Deus. Mas quando não obedecemos às leis de Deus, então nós desonramos ao Pai, desonramos a Deus, desonramos o nosso Pai eterno, dizendo que as leis dele não é boa para nós e não aceitamos as suas leis e nem nos submeteremos a elas e não obedeceremos ao Pai eterno. Foi isto que Adão e Eva fizeram e é isto que muitas vezes nós fazemos, né? Toda vez que nós desobedecemos, nós estamos desonrando o nosso Pai. Estamos dizendo que não aceitamos a lei dele. E nós é que sofremos a consequência, porque a lei de Deus é boa e ela serve para nos proteger de nós mesmos. Entendeu, irmão? Fizeram com Deus, né? Se rebelaram. Então, Adão e Eva se rebelaram contra Deus e não cumpriram. Então, Satanás veio a eles e eles se rebelaram contra Deus. Eles não quiseram obedecer às leis de Deus, que eram boas para eles, e trariam harmonia ao jardim, traria paz, alegria. Eles teriam a humanidade multiplicada e todos viveriam na presença de Deus e na comunhão e o amor uns com os outros. Mateus 22, 37 ao 39 fala dos dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se o homem tivesse obedecido à lei de Deus, era assim que a gente vivia, né? Nessa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Mas essa lei foi quebrada, né? E o melhor, sem ninguém saber o que eram as coisas ruins. Então, viver em harmonia, em perfeição, sem saber o que é as coisas ruins.
Não haveria doença, não haveria morte, não haveria catástrofe no mundo, não havia, a terra, todo estaria em equilíbrio devido à obediência a Deus. Mas como houve, né, a quebra das leis de Deus, então houve também o desequilíbrio das coisas, a da natureza, do homem, né, caído no pecado. Então o homem deixou de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E o homem passou a amar a si mesmo e obedecer à serpente, que a serpente diz aquilo que a gente quer ouvir. São como os falsos profetas, né? Os falsos profetas dizem aquilo que a pessoa quer ouvir. Aquilo que a pessoa não quer ouvir, ele não diz, porque senão a pessoa não vai dar ouvido a ele. Mas as leis de Deus para Adão e Eva despertou neles o desejo de desobedecerem a Deus e fazerem a sua vontade, revelando o pecado que estava à porta. Gênesis 4, 6 a 7, Deus fala para Caim, domina esse pecado, porque senão ele está às portas aí, se tu não dominar, tu vai cair. E é assim que acontece com a gente, nós temos que dominar os nossos desejos de desobedecer a palavra de Deus. Mas ele tinha que dominar aquele desejo que ele tinha de desobedecer às leis de Deus, que tinha de quebrar as leis de Deus, mas não quiseram, nem Eva e nem Adão quiseram obedecer a palavra de Deus, não guardaram o seu jardim, escolheram desobedecer a Deus e obedecerem à serpente, mudando a árvore, né? A árvore da vida, tiraram a árvore da vida do centro da vida deles e colocaram a árvore do conhecimento do bem e do mal, colocaram a árvore do seu eu, da sua vontade. E aquela árvore dava o domínio da vida deles a Satanás, dava o domínio para Satanás governar o mundo. Então o diabo, ele achou muito bom a desobediência de Adão e Adão ficou subjugado, né, por Satanás e a humanidade toda. E se tornaram escravos do diabo e mortos espiritualmente, né? Em Mateus 6,33, Jesus nos manda buscar em primeiro lugar o seu reino. Em Lucas 9,23, ele nos manda negar a nós mesmos. Ele nos manda negarmos os nossos próprios desejos, as nossas vontades para obedecer à palavra dele, que é boa e agradável. É a palavra de Deus que dá vida, meu irmão. Dá vida, minha irmã. Ao homem, quando Adão e Eva pecaram, o bem já estava dentro dela, mas o mal também foi morar dentro deles. Só que agora quem dominava o casal era o próprio Satanás através do eu deles. Então, antes quem dominava era Deus, através da palavra, da obediência deles à palavra. Quando eles desobedeceram, Satanás passou a dominar eles através do eu. Então, Satanás foi mentindo, inventando mentiras para que o homem sempre estivesse fazendo a sua própria vontade. E hoje a gente está vendo isso muito claramente. Então, Satanás dominou, né, o eu deles. O eu deles passou a ser dominado por Satanás, a vontade, né? A parte ruim que eles tinham, Satanás passou a dominar através das mentiras. Satanás passou a dominar a vontade do homem através das suas mentiras, né? João 8,44. Jesus disse que o Satanás, ele é mentiroso e é o pai da mentira. Então, estimulando o homem a fazer a vontade do seu eu, e não a vontade de Deus, que é boa e santa e dá vida eterna. João 8,
do 6 ao 8. Então, nós devemos sempre querer fazer a vontade de Deus. Satanás mente e induz o homem a acreditar nas suas mentiras. Satanás está mudando, né? Trocando a verdade. A verdade ele diz que é mentira e a mentira diz que é verdade. É por isso que devemos conhecer a verdade para combater a mentira. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade é o próprio Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, Satanás não nos engana, porque nós temos a palavra. A gente pode até cair na mentira do diabo, mas é sabendo que está caindo. O homem passou a ter dentro de si, dentro da sua parte espiritual, uma guerra. Dentro da mente da pessoa existe uma batalha espiritual muito grande. Do lado direito, Deus, na pessoa do Espírito Santo, com a palavra da verdade, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do lado esquerdo, Satanás, com a mentira, iludindo o homem, enganando, trazendo informações erradas para o homem se confundir e se enganar e fazer o que ele quer, né? Antes do homem pecar, não é? Ele tinha somente a palavra de Deus dentro do seu espírito. Mas depois do pecado, ele passou a ter também o seu eu, a sua vontade, o seu desejo, né? E que são maiores do que a vontade de servir a Deus. Então, Satanás, ele passou a dominar o nosso eu. Nosso eu agora não é mais para ter vontade de servir a Deus, e sim só servir a Satanás. Então, e esta luta está dentro de cada um, é uma luta muito grande, né? É a luta pelo domínio da vida da pessoa, pelo domínio da vontade das pessoas, pelo domínio da fé das pessoas. Então, o Espírito Santo vai com a verdade do lado direito, Satanás vai com a mentira do lado esquerdo, e fica tudo na mente da pessoa, aquela guerra, né, espiritual. Satanás com a mentira e o Espírito Santo com a verdade. Então, nós devemos prestar atenção que tipo de informação estamos tendo, para que o nosso espírito, para que o nosso coração, para que a nossa alma não se engane na hora de crer e decidir alguma coisa, principalmente sobre a salvação. Então, devemos prestar atenção aqui em João 8,44, João 10, 8,32, fala sobre esta guerra, né? Que nós devemos crer. Satanás luta para que o homem tire a palavra de Deus de dentro de si e coloque somente a palavra da mentira, né? A palavra dele, a palavra da mentira. Que ele quer que a pessoa siga a mentira. Então, ele quer que a pessoa tire a verdade de Deus da mente, do espírito, da alma, e aceite somente a palavra dele. Então, já o Espírito Santo tenta convencer o homem do seu pecado, para que este homem se arrependa dos seus pecados, para que este homem seja salvo da perdição eterna, para que este homem não vá sofrer o castigo eterno. Quando o homem é convencido pelo Espírito Santo e o homem se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, então o Espírito Santo assume novamente o centro da vida da pessoa e começa a trabalhar na vida da pessoa para ela abandonar os pecados. Então, quando você reconhece que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, é aquele que Deus prometeu lá em Gênesis 3,15, que você é aquele que os profetas profetizaram, que é aquele que a Bíblia anuncia. Ele é o Salvador.
você convida ele para entrar em sua vida. Então, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Ele assume de novo o controle da sua vida. Ele tira Satanás do meio e ele começa a mandar no nosso eu. Começa a trabalhar o nosso eu. Começa a consertar a nossa personalidade. Ele dá vida para o nosso espírito. Nós passamos a enxergar o mundo espiritual de outro jeito, porque o Espírito está nos dando esta claridade, este conhecimento, este entendimento, este discernimento da palavra. E nós começamos a mudar nosso eu, deixando a mentira e falando a verdade. Esta guerra aumenta dentro das pessoas. Quando nós aceitamos Jesus, essa guerra aumenta, porque o diabo vem com mais força. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida. Preste atenção, meu irmão. Então, quando nós aceitamos a Jesus e começa o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, então essa luta espiritual aumenta dentro de nós, da pessoa, dentro da mente, da alma, mais ainda. Por isso que a gente tem hora que faz assim, não faz, é uma guerra. E precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus para não andarmos errados, certo, meus irmãos? O Espírito Santo convence o homem da justiça. Depois que o homem é convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados e ele se arrepende, aceita Jesus em seu espírito para governar novamente a sua vida, então Jesus perdoa, todos os nossos pecados e o Pai justifica esta pessoa. Esta pessoa não deve nada mais a Deus. Agora ela não pertence mais ao diabo, e sim a Jesus. Agora ela tem que se submeter somente a Jesus. Então, Jesus paga a nossa dívida para Deus, nos tira das mãos do diabo e nós passamos a pertencer a Jesus. Nós deixamos de pertencer a Satanás e passamos a pertencer a Jesus novamente, porque antes do pecado nós pertencíamos a Jesus. Aí depois do pecado ficamos sobre o jugo da serpente. Quando Jesus ele veio, como homem e morreu e nós passamos a crer nele, voltamos a pertencermos a Deus, a Jesus. Aqui em Tiago 4:7, então vocês podem ler. O Espírito Santo convence o pecador do juízo, de que se ele não voltar para a verdade, para Deus, ele irá perecer, irá ficar separado de Deus, irá para o inferno, Perecer, irá para o inferno e para o sofrimento eterno. Mas esta é uma escolha somente da pessoa. Deus ele deu o livre-arbítrio, a pessoa escolhe se ele quer Jesus, se ele quer Deus, se ele crê na verdade ou se ele crê na mentira. E baseado no que ele crê, então ele vai escolher e vai escolher também o lugar que ele vai passar na eternidade. Mas esta é uma escolha somente da pessoa, do ser humano. Ele quem vai escolher quem ele quer que governe a sua vida no seu eu. Eu quero que Deus governe o meu eu ou quero que Satanás governe, Se é Satanás ou se é Jesus. Adão e Eva só foram obedecer às leis de ser fecundos e multiplicar e encher a terra depois que já tinham pecado, A gente vê lá no capítulo 4 de Gênesis. Então, o homem conheceu a mulher e teve o seu primeiro filho. O homem conheceu a sua mulher e teve o seu segundo filho. O homem conheceu a sua mulher e teve o seu terceiro filho. E já foi tarde, Porque aí veio uns seres humanos todos
contaminados com o pecado. E por isso a humanidade hoje vive assim. Mas Deus, né, ele providenciou o meio. Deus queria o homem santo e perfeito outra vez. Mas Deus não podia quebrar as suas leis. Então Deus fez uma promessa para o homem, Gênesis 3,15. Deus prometeu que iria nascer da mulher um descendente somente da mulher, não da semente do homem, que já era corrompida, não é? Então Deus não poderia tirar da semente do homem um ser que iria salvar o homem. Sem a semente do homem, pois a semente do homem era corrompida pelo pecado, pela desobediência. Esta pessoa não poderia vir do homem. Então, por isso que Deus disse que da mulher, não do homem. Porque da mulher, Deus iria usar o ventre da mulher para gerar o seu filho, para que ele viesse a salvar o homem. Em Lucas 1:35, Deus cumpriu essa promessa. Então, para cumprir esta profecia, ele criou mais 2 leis. Então, no próximo estudo, esse estudo aí do corpo, alma e espírito, nós já encerramos, né? Estudo sobre a mente, que é o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito lutando, né? Lutando. É uma guerra. E por isso que muitas vezes vem muitas doenças, né? Então nós vamos ver quais foram as leis que Deus fez para poder resgatar o homem, tirar o homem do domínio do diabo, certo? Então que o Senhor nos abençoe. Espero que os irmãos tenham entendido que todos os nossos problemas de saúde, problema no mundo, problema na família, tudo isso foi devido à desobediência do homem. Porque Deus fez o homem, mandou ele fecundar a mulher e multiplicar, encher a terra, mas foi de pessoas santas, pessoas sem pecado, pessoas boas, pessoas obedientes a Deus, pessoas que tinham o coração, o espírito, o corpo e a alma na obediência a Deus. Mas Adão só foi fazer isso depois do pecado. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a continuar firmes. Ore por mim, não é? Porque são poucas pessoas nos meus canais, mas o sistema já está enxergando os meus vídeos e já estão removendo. E isso ele vai fazer com todos aqueles que falarem a palavra de Deus. Não é só o meu, está acontecendo com todo mundo. Então, ore, mande esse vídeo para frente aí, para outras pessoas, para que muitas pessoas ainda sejam avisadas, porque Jesus está vindo não há muito tempo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que nos ensina, que os teus filhos que forem ouvir esse estudo, que possam realmente praticar aquilo que o Senhor nos manda, possamos obedecer a sua palavra e deixar o nosso eu para lá, que o nosso eu seja a sua vontade. Perdoa os nossos pecados e nos ajude. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, até sábado, né? Continuando esses estudos aí